senhores, é o vídeo 308. Entendendo sobre as fases animais. Como já foi explicado na ciência da criação da espiritualidade da criação do Criador, passamos muitas fases até chegar à fase animal, do animal elemental, do elemental para sermos humanos. Bom, então, não só animais, como pássaros, seres das águas, etc. Bom, aí as pessoas perguntam, ué, mas foi feito os animais, e até chegar a essa fase. Mas muitos seres que conseguem ver do outro lado da vida relatam tipos de animais ferozes, uns parecendo gente, mas são animais, né? Por quê? Porque quando a pessoa, alguns seres, não são todos, alguns seres que ainda são muito primitivos, muito selvagens, quando chegam lá do outro lado, eles não querem saber nada sobre o Criador, né? Deus, né? Criador. Eles se autoconstroem eles mesmos em formas animalescas. Então, isso existe. Ficam assim, já depois de serem humanos. E quando as pessoas, durante as várias reencarnações, tiveram várias chances de melhorar o seu interior, em desenvolver o amor, em ser uma pessoa caridosa, tolerante, mas já teve 100, 200 reencarnações e não adiantou. Então, esse ser, ele passa por um certo tratamento, quem faz isso são os extraterrestres, e os colocam, por serem muito maus, muito cruéis, né? Os colocam em corpos de animais, tipo símil, tipo macaco. Vocês veem? Então, vocês olham macaco como tem, assim, alguns gestos, como o ser humano. Ainda não sei, e é levado a planetas primitivos, onde tem os primeiros seres que são assim, como teve aqui na Terra, que eram os primeiros seres, eram os símios. Porque eu costumo acertar sempre quando a minha intuição diz, eu acho que deve ser assim, isso assim, assim. Então, vou falar do que eu acho da minha intuição. Que essas pessoas, estes seres, não são só colocados em corpos símios, mas sim outros animais. Porque você vê certos animais que parecem gente, nas suas atitudes, até entendem. Eu tenho uma gata
Aí que ela entende quando eu digo, vai para lá, não vem para cá, vai para o quintal agora. Os outros não obedecem, eu tenho que correr. Ela entende, ela vai. Eu não a criei. Jogaram ela fora, ou ela fugiu, e eu a peguei e trouxe para cá. Grau de evolução que ela tem, ela possivelmente ela vai ser gente. Mas a coitadinha tem um problema na boca. Coitada, sofre com aquilo, de vez em quando inflama. Eu desconfio porque se eles fizerem um corpo material de um animal, eles têm que colocar um espírito, né? Então, quando é colocado um ser humano dentro de um símil, porque ele era um estrupador, era um cara que escortejava as pessoas, ali naquela dimensão é colocado animais ainda mais ferozes do que ele, que são capazes de pegar e estraçalhar, assim como ele fez, né, nas pessoas. Então, eu desconfio, né? Eu sinto assim dentro de mim que eles também colocam nesses tipos de animais. Porque os animais, gente, eles são conforme a energia daqueles habitantes. Então, a energia daquele determinado planeta, que é muito primitivo, pior do que aqui. Então, os animais, eles serão violentos também, como eles são. Aqui é misto. Aqui nós temos animais pacíficos e animais ferozes, porque os humanos aqui são mistos. Tem uns ferozes, primitivos, né? E tem outros que são mais mansos e outros já estão mesmo no caminho da luz. Então, essa diversificação, né? Essa mistura. Interessante. Eu não sei se é do computador, estou vendo umas ondas assim, que não estava anteriormente. As plantas, não, nesses lugares nem tem plantas, se tiver com espinho, né? Só plantas com espinho. Aqui tem algumas plantas com espinho e tem outras que não, né? É tudo negativo, positivo. E é assim. Então, poderia haver muita confusão porque quando a pessoa começa a assimilar muitos conhecimentos, às vezes dá um embaralhamento, não? Então, é assim, os animais existem, são criados, passam fases, mas depois os outros já são criados como se fosse uma prisão para colocar, essa é a diferença, tá? Para colocar os primitivos, os seres primitivos, que são os pedófilos, os feminicistas, assaltantes, criminosos em série, etc. Então, até chegar à fase animal, é criada, é uma evolução até chegar à fase animal. Aí, depois, o ser humano que não anda nas leis divinas, que não segue o Criador, ele tem uma regressão. Ele regride e, por regredir, vai habitar num corpo animal que os extraterrestres constroem, criam, dentro da sabedoria que adquiriram ao longo dos bilhões de anos, da sabedoria do Criador, certo? Será que eu
Expliquei direitinho? Vamos ver se tem uma outra forma de explicar. A criação é criada até chegar ao ser humano. Explicar diferente agora. Então, chegou no animal, ou no pássaro, né? Ou no peixe, na baleia. E chegou no elemental, passou para o ser humano. E aí, o que faz maldade, todo feliz. Hoje matei 10. Ah, hoje estrupei mais uma. Pedófilo. Ah, hoje adorei. Fazer o que ele fez na criança. Desgraçado maluco. A maioria dessa gente devia estar num hospício, né? Numa casa psiquiátrica, né? Porque realmente o cérebro não funciona bem, né? Quer dizer, são doentes mentais. E aí, essas atitudes dele, em vez de evoluir para uma outra dimensão, para sair dessa, ele evolui, né? Ele decresce. E como decresce, vai para um corpo animal. Lembra que o que eu expliquei sobre o ser humano se autocriar num ovoide, ser um espírito ovoide? Que antes dele ser um espírito de ovoide, ele passa por várias fases, né? Mas quando chega naquela fase de perder todo o perispírito, aqueles pedaços do perispírito, cai tudo. Dali do perispírito se autotransforma num casulo e ele se autotransforma num animal, num réptil ou num vibrião. Eu não sei se pode, porque o que foi dito por um ser diferente do outro, né? Um deu um exemplo, um outro ser deu outro exemplo, e estou esperando que outro me dê um exemplo que, formou uma águia, por exemplo. Não, mas aí tem que se formar em animais ruins. Aí não seria. Seria o quê, então? Não sei. Será que só se transforma num desses dois? Não sei. Se pode se autotransformar no outro. Então, ele se transforma ali, primeiro, né, num animal, ou numa cobrinha pequena, um vibrião, uma cobrinha pequena, ou no réptil, para depois, então, ficar completamente ovoide, com a centelha do Criador lá dentro, apagada, completamente apagada. E isso prova que nós já fomos animais antes. Pode ser que esse ser tenha sido um reptiliano da não-luz, que ele virou um réptil antes. Pode ser que o da cobra tenha sido porque existiu e existe seres cobra, mas que andam. A Inanna relata um episódio com esses seres. Na história de Portugal relata os seres serpentes. Lá para o ano de 1100 e tantos, 1200 e tantos, uma coisa assim, os seres serpentes que invadiam os lugares que o pessoal estava ali trabalhando, né, todos unidos, eles invadiam para tomar conta do lugar e matava todo mundo. Quem não conseguisse fugir, matava e devorava. Diz que comiam eles vivos, devorava eles. Eram seres serpentes. Então, esse ser podia ter sido um ser desses. E como esses seres já têm vamos chamar de índole, né? É um espírito já, assim, ruim, tão ruim, que não conseguem evoluir e aí passam e viram ovoides. Tão ruim. Mas não só eles, a pessoa que guarda mágoas, ela pode virar também. Depende da intensidade. A pessoa que tem ódio pode virar um ovoide. A pessoa que tem ódio
Qual é a outra? É uma raiva muito, muito intensa. E também recordando que os magos negros, quando têm interesse, eles, em segundos, fazem o ser perder o perispírito para virar ovoide, mas esse ser tem que ter sintonia, né, com eles, porque eles vão fazer alguma coisa com esse ser. Os ovoides, eles ficam com os filamentos que eram ligados ao perispírito. E há um cordão deles que é dourado, que estava ligado, que o cordão dourado fica ligado o espírito ao perispírito. Então, naturalmente que quando esse espírito está encarnado, ele é, e com o perispírito é como se fosse o corpo, a cópia, né, do corpo da pessoa. E os clarividentes relatam desses espíritos evoluídos muito altos, muito grandes. Então, essa energia que virou ovoide, quando ela é uma pessoa pacífica, quando ela é do bem, ela é expandida, né? Ela tem uma forma, mas ela é expandida. Ela é expandida, ela se expande. E aí ela vai encolhendo, né? Vai encolhendo, vira ovoide. Porque ela perde o perispírito, vai reduzindo, vai reduzindo. O perispírito é feito de matéria sutil, mas ainda um pouco material. Então, o que acontece? As moléculas vão soltando, soltando, alargando, alargando. Perdem a força, porque os chakras do perispírito não estão funcionando. Vai perdendo a força. Mas isso não acontece assim, bum, não. Acontece naturalmente. Só o mago negro é que consegue, por segundos, deletar o perispírito, mas pela própria natureza, tem um certo tempo, né? Então vai dilatando. Aí cai um pedaço que pertence ao fígado, do coração, um pedaço do cérebro. Então os clarividentes veem assim, podem ver assim um espírito só com metade da face, né? do cérebro, vê daqui tudo inteiro, mas aqui tudo vazio, não tem mais nada, né? Forma uma formação porque esse pedaço já caiu, pedaço do braço já caiu, aí veio do braço daqui para cima, é assim que acontece. Até o último pedaço, aí o último pedaço começa a autotransformação para ser um espírito ovoide. Depois tem que ser resgatado. Bom, é só isso, senhores. Paz e luz a todos.